atividade online promovida pelo NUGEP. Eu sou o Matheus, integrante do Núcleo Gaúcho de Estudantes de Engenharia de Produção, e sou integrante do time de processos acadêmicos do NUGEP e do CIGEPRO. No dia de hoje, então, eu serei o mediador desta palestra. Desta maneira, eu solicito que todos deixem os seus microfones e as câmeras desligadas para que não tenhamos ruídos no decorrer da palestra da Prof. Ivete. E também solicito que qualquer dúvida, questionamento, perguntas que vocês tenham a respeito do assunto que vai ser apresentado no dia de hoje, que vocês escrevam no chat do Meet para que eu possa ler as perguntas no final e a Prof. Ivete consiga responder todas as perguntas. Antes de começarmos a palestra de hoje, então, eu gostaria de ressaltar algumas informações importantes. A primeira delas é que nós estamos com o processo seletivo do NUGEP aberto, com inscrições abertas, com o edital aberto e com as etapas para serem desenvolvidas na seleção. E se você é integrante ou é acadêmico ou acadêmica de um curso de graduação em engenharia de produção em todo o Rio Grande do Sul, independente do semestre, e tem interesse em se desenvolver pessoalmente e profissionalmente por meio de um trabalho voluntário que consiga agregar na nossa área e difundir conhecimento na engenharia de produção. Então, se você tem interesse em participar de uma atividade dessa maneira, nós estamos com as inscrições abertas até o dia 15 de novembro. Ainda temos 15 dias restantes, então vocês têm um tempinho para pensar. Nós estamos com as vagas abertas em representante institucional, coordenador de comunicação, assessor de processos acadêmicos, assessor de conteúdo e assessor de marketing. O segundo recado, então, que eu gostaria de passar para vocês é sobre a próxima atividade que nós teremos, que é a visita técnica virtual, a ser realizada virtualmente na Finger Móveis Planejados, no dia 6/11, que é a próxima sexta-feira, às 19 horas. Ela vai ser guiada pelo Edson Finger Júnior, que ele é engenheiro de produção e ele exerce o cargo, a função de gerente de exportação nessa indústria. Então, se vocês ainda não se inscreveram e têm interesse em participar da palestra da visita técnica virtual, as inscrições ainda estão abertas na Even 3 até um dia anterior a esta atividade, então se você tem interesse, elas ainda estão abertas. E o último recado, então, que eu gostaria de passar, por fim, né, que nós teremos o controle de presença dos presentes no dia de hoje. No decorrer da palestra ou no final dela, eu ou escrevo no chat para vocês, ou digo no microfone como vai funcionar o controle desta presença para que todos os inscritos e presentes no dia de hoje consigam receber o certificado dessa atividade. Então, é importante ressaltar também que os certificados estarão disponíveis na plataforma Even3, onde vocês se inscreveram no seu acesso restrito individual em no máximo 7 dias. Findando todas essas informações, nós iniciaremos a palestra do dia de hoje, que ela é intitulada como Pesquisa Operacional na Prática, ministrada pela Prof. Ivete Limpo Pental. A Prof. Ivete é uma grande apoiadora do núcleo, ela é avaliadora de artigos e trabalhos de conclusão do CIGEPRO e também está sempre presente nos eventos que a gente promove, tanto virtualmente como presencialmente, então é muito importante para a gente fica muito feliz em ter concretizado e oficializado essa atividade em que ela estará ministrando uma palestra, porque para nós é muito importante, principalmente com esse número elevado de inscritos. Então, a Prof. Ivete, ela é mestre em gestão estratégica de organizações, especialista em gestão financeira e controladoria, e graduada em administração de empresas. Ela é professora da Sociedade Educacional 3 de Maio, que é a CETEM, e na Faculdade Horizontina também, a FAOR. Ela é coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos, do Centro Tecnológico e da Faculdade Horizontina. Então, neste momento, eu desejo a todos uma ótima palestra e que vocês possam tirar o máximo de proveito dela, agradecendo principalmente a Prof. Ivete por ter aceitado o nosso convite, por responder sempre brevemente os nossos e-mails e por todos os inscritos nessa atividade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Matheus, é um prazer revê-lo, embora de forma virtual, né? Então, de fato, sou uma apoiadora do CIGEPRO, então, participa desde o primeiro CIGEPRO, sempre ativamente. Então, inicialmente, agradeço ao convite, então, para poder estar fazendo uma fala para vocês sobre a pesquisa operacional na prática.
Então, eu vou estar compartilhando aqui a minha apresentação. Então, vi que tem muitos ex-alunos meus aqui presentes, atuais alunos, alguns orientandos, que estão em fase de conclusão, então, do trabalho de conclusão do curso. Então, boa tarde a todos, e quero dizer que, apesar de ser um feriado, na grande maioria das cidades, é interessante ver a quantidade, então, de estudantes de engenharia de produção presentes aqui hoje. Então, essas práticas de pesquisa operacional que eu vou apresentar hoje são práticas que aconteceram na região noroeste do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, em outra região, a realidade seja um pouquinho diferente. E isso a gente, quem sabe, pode discutir no final da minha fala. Então, quanto à minha formação, o Matheus já falou, né? Atuo, então, em 2 instituições de ensino. Na CETREM, foi onde eu fiz a minha graduação em administração, foi onde eu fiz a minha especialização, e desde que eu ingressei, digamos, na graduação na CETREM, eu não saí mais de lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa operacional na minha vida, tá? Então, quando eu fiz minha graduação em administração, eu não tive a disciplina de pesquisa operacional. E quando, então, eu iniciei a minha especialização na CETREM, eu fui convidada por um professor para acompanhar as aulas de pesquisa operacional no curso de engenharia de produção. Qual era o objetivo? Aprender a pesquisa operacional para ministrar a disciplina para o curso de administração, do qual, então, eu era egressa. Então, durante um semestre, eu acompanhei, 2 semestres, aliás, eu acompanhei as aulas, tanto da pesquisa operacional 1 quanto da 2, e quando iniciou, então, a disciplina no curso de administração, eu vim a ser monitora de 2 turmas. Então, eu, de fato, aprendi a pesquisa operacional sendo monitora da disciplina. E no ano seguinte, então, em 2010, eu assumi a disciplina de pesquisa operacional na administração. E alguns semestres depois, então, eu assumi as disciplinas de pesquisa operacional na CETREM. Na FAOR, então, CETREM vai fazer 11 anos, então, que eu trabalho com a pesquisa operacional, e na FAOR completei 7 anos, então, de docência. Então, eu sou administradora, mas no fundo, eu sou um pouquinho engenheira de produção. Afinal, em torno de 10 anos, digamos, atuando com o curso de engenharia de produção, tanto na CETREM e também atuando na FAOR, a gente acaba, assim, se tornando um pouquinho engenheira de produção. Então, eu posso dizer para vocês que, apesar de que eu ministro outras disciplinas, a minha paixão é a pesquisa operacional. Então, eu vou passar aqui um conceito, caso alguém, então, não tenha essa afinidade com a disciplina. Então, a pesquisa operacional, ela surgiu com o objetivo de utilizar melhor os recursos disponíveis nas empresas. A gente sabe que os recursos são limitados, os recursos são escassos, principalmente os financeiros e também recursos humanos, e aí a pesquisa operacional, então, ela auxilia no sentido de utilizar melhor esses recursos. Então, o objetivo é melhorar a eficiência e a produtividade das empresas. Então, a PO pertence à ciência da decisão, onde, então, ela aplica conceitos e métodos de várias áreas científicas, na concepção, no planejamento ou na operação de sistemas. Então, quando eu iniciei na docência, comecei a orientar alguns trabalhos de conclusão de curso, só que nenhum na área da PO. Então, isso começou a me chamar a atenção. Por que os estudantes não
fazia o trabalho de conclusão de curso na área em que eu ministrava e eu acabava orientando outros trabalhos de conclusão de curso. Então, comecei a tentar verificar o porquê. Aí, aos pouquinhos, eu comecei a estimular a pesquisa na área da PO. E eu percebi, então, que as minhas aulas, elas eram muito teóricas, ou seja, embora a gente faça muitos e muitos cálculos, eu levava problemas prontos, né? Então, era ler o problema, era extrair os dados e aplicar alguma das técnicas de pesquisa operacional. Então, muitos dos estudantes, principalmente aqueles que não trabalhavam em empresas, em indústrias, eles não conseguiam visualizar a aplicação da pesquisa operacional. Então, problemas prontos, eles não auxiliam no sentido de você entender como funciona na prática. E aí eu vi, então, a necessidade de levar exemplos e situações práticas para a sala de aula, então, com o objetivo de aproximar os estudantes da realidade das empresas. Então, aqueles estudantes que trabalhavam na indústria ou em alguma empresa, eles conseguiam assimilar e conseguiam participar de alguma discussão. Agora, aqueles que não tinham essa vivência, era muito difícil entender. Então, a gente sabe que a pesquisa operacional, ela tem um histórico de que muitos dizem que é difícil, eu não consigo entender, e então eu fui aprimorando as minhas aulas para fazer com que todos pudessem entender a pesquisa operacional. Então, a partir daí, eu comecei a ter aulas mais práticas. O ideal, eu sempre digo para os meus estudantes, é a gente poder aprender uma técnica e ir para as empresas ver na prática. Só que isso não é possível. Então, eu comecei a levar para a sala de aula. Uma das aulas práticas que a gente tem já há vários anos é ir a campo para coletar dados e aplicar a teoria das filas. Então, o primeiro estudo prático que a gente fez de teoria das filas foi na CETREM, na central de atendimento, na central de cópias, perdão. Por quê? Porque sempre tinha muita fila. E aí, nós começamos, então, há várias semanas a gente foi para a central de cópias, fez a coleta dos dados, então foi apurada a taxa de chegada, né? Eles anotavam a quantidade de estudantes que chegavam para tirar cópias, eles cronometravam os atendimentos, depois, então, eles utilizaram a estatística para fazer a média, tanto das taxas de chegada quanto de atendimento, depois aplicavam o modelo de matemática de teoria das filas, e, por fim, então, eu auxiliava eles na análise dos resultados. Então, com isso, eles conseguiam visualizar na prática como funciona um estudo de filas. Hoje, então, eles têm a liberdade de escolher qualquer empresa, qualquer local onde tenha filas, e então fazem a sua atividade prática. Então, ela já faz parte da aula da disciplina de pesquisa operacional. Outra aula prática, então, é a programação linear para minimização de desperdício. Então, eles elaboram os planos de corte, onde eles precisam considerar todas as possibilidades de planos de cortes. Então, na nossa região tem bastante indústria e elas trabalham, então, com cortes, né? Tanto de chapas quanto de tubos. E a gente sabe que tem, muitas vezes, as empresas têm bastante desperdício de matéria-prima. Então, eles elaboram os planos de corte, determinam os desperdícios. Depois, então, é necessário elaborar e aplicar um modelo matemático, simulam alterações na demanda e depois, então, são feitas as análises dos resultados. Para fazer essa atividade, eu levo, então, para a sala de aula alguns tubos. Por exemplo, esse tubo maior seria a matéria-prima, né? E os 3 tubos menores seriam, então,
as peças que precisariam ser cortadas. E aí, então, eles acabam fazendo as simulações de todas as possibilidades de cortes e mensurando, então, os desperdícios, digamos, as sobras. E depois, então, aplicam o modelo matemático. E aí eu mostro para eles que o modelo matemático, você só precisa alterar a questão da demanda. Eu posso elaborar um modelo matemático uma vez para a minha indústria e o operador, ele sempre só precisa mudar a demanda e o modelo matemático vai dar para ele bem certinho os planos de cortes que ele precisa fazer para, então, minimizar o seu desperdício. Outra atividade que eu levo, então, são algumas chapas de MDF que eu acabei criando, então. Digamos, tem uma matéria-prima que seria... deixa eu só ativar aqui o meu ponteiro. Por exemplo, a matéria-prima seria toda essa parte aqui, e ela é branca, tá? E essa parte aqui seria o desperdício. Então, essa aqui seria uma peça 3x4 e essa uma peça 2x2 e haveria, então, um desperdício de 2 metros ou 2 centímetros. E assim, então, eu levo essas chapas e eles acabam, então, podendo simular e entender, então, como precisam ser feitos os planos de cortes e mensurar, então, os desperdícios. E ainda alguns problemas práticos, então, problemas de redes que eles aplicam em empresas, então, teoria dos grafos. A teoria dos grafos, eles usam principalmente dentro da indústria, onde tem o carro que entrega, então, faz o pagamento de peças no chão de fábrica, e também perde CPM. E também levo uma chapa com um desenho para mostrar, então, os problemas de cobertura. A partir daí, quando comecei a levar essas atividades práticas para a sala de aula, eu comecei a perceber, então, que eles estavam entendendo melhor, e a partir daí, então, inicialmente foram surgindo trabalhos simples, né, meio tímidos, e depois, então, eu acabei aprimorando um pouquinho esta atividade, e ela hoje também é uma atividade, digamos, obrigatória da pesquisa operacional, onde, então, ela é uma atividade prática, com o objetivo de desenvolver o perfil do estudante, a fim de estimular a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas. Então, o que eles precisam fazer? Escolher uma empresa, onde, então, eles devem identificar e resolver uma situação, problema real, utilizando qualquer técnica de pesquisa operacional. Então, eu sempre passo essa atividade prática ou na pesquisa operacional avançada ou na pesquisa operacional 2. E aí acaba sendo desenvolvido um artigo. A partir daí, eu percebi, então, que eu comecei a estimular a pesquisa na área da pesquisa operacional, que era um dos meus objetivos lá no início. O que as empresas necessitam hoje em dia? Elas precisam, então, de profissionais que interpretem cenários, identifiquem problemas e, o mais importante, que encontrem soluções. Então, eu sempre falo que a gente não pode ir para o nosso superior somente com o problema. Os problemas existem e são diários dentro das empresas. Eu preciso apresentar o problema e uma ou possíveis soluções. Então, toda vez que eu vou para o meu gestor com um problema, eu preciso ir também com alguma possibilidade de solução. Ou seja, as empresas, então, elas precisam de pessoas que tomem decisões. E a pesquisa operacional, então, ela possui várias ferramentas que são totalmente voltadas para a tomada de decisão.
Então, após desafiar os estudantes e incentivar a pesquisa na área da PO, começaram a surgir os primeiros trabalhos e artigos publicados e também os trabalhos de conclusão de curso que eu tanto almejava. Obviamente, não deixo de, digamos, orientar trabalhos que não sejam na área da pesquisa operacional, mas a minha alegria e afinidade maior, então, é na pesquisa operacional. Então, a partir de agora, eu selecionei, então, alguns dos trabalhos, alguns dos artigos e alguns trabalhos de conclusão de curso para, então, compartilhar com vocês. Então, lembrando, todos esses estudos, eles foram aplicados na região noroeste do Rio Grande do Sul, para a nossa realidade. Então, um dos primeiros artigos publicados foi no primeiro CIGEPRO em 2016. Este artigo aqui, ele tem uma história muito interessante, porque quando eu lancei a atividade para os estudantes, um desses estudantes me disse, mas eu não trabalho numa empresa, eu trabalho com o meu pai na agricultura. E eu disse para ele, por que não aplicar a programação linear na agricultura, na propriedade do teu pai? Inicialmente, eles ficaram meio assim, né? Não conseguiam ver a aplicabilidade e começaram, então, a fazer a coleta dos dados e esse artigo, assim, esse trabalho ficou muito interessante. Então, o título era Aplicação da Programação Linear para a definição do cultivo de culturas otimizado em uma propriedade rural de médio porte. Então, foi desenvolvido pelo Andrei e pelo Augusto. Então, o objetivo era analisar e determinar a cultura que teria o maior lucro naquele ano agrícola. Então, inicialmente foi aplicado um modelo matemático. Obviamente que, para chegar no modelo matemático, precisou ser feito todo um levantamento dos custos, levantamento das receitas, levantamento de todos os insumos necessários para a produção. Então, a propriedade produzia milho, painço e soja, e ainda algum conhecimento, digamos, na área da agricultura em si, tá? Então, o modelo matemático apresentou que deveria cultivar 65 hectares de milho, 70 de painço e 130 hectares de soja. Aí, a gente encontrou algumas limitações nesse estudo. Quais foram eles? Então, não haviam sido dimensionados todos os custos de produção. Por quê? Porque o proprietário, ele não anotava tudo, ele não tinha todos esses dados. Então, foi dado como sugestão de estudos futuros analisar todos os custos de cada uma das culturas, então, para obter um resultado mais preciso. Inclusive, considerar o custo de combustível para o plantio e para a colheita. Então, eles não tinham esses dados. Também não foi considerada nesse estudo a mão de obra, porque na época consideraram que ela era familiar. Só que, mesmo sendo familiar, ela precisa ser considerada. A partir desse estudo, então, o Andrei, que é então na propriedade do pai dele, resolveu que ele iria aprimorar esse estudo. Então, no momento que ele percebeu que sim, dá certo, ele então começou a fazer a coleta, a anotação de todos os dados, e em 2017, então, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele em cima daquele artigo. Então, o título era Definição do cultivo de culturas para a otimização do resultado em uma propriedade rural de médio porte por meio da programação linear. Então, definir o cultivo de culturas otimizado através da aplicação da programação linear, e as culturas, então, cultivadas eram milho, soja e painço. Então, ele fez toda a coleta dos dados, envolveu todos os custos na produção, tá? E a gente nota que, digamos, a margem de contribuição por hectare passou a ser diferente. Essa primeira parte aqui, então,
seria a produção atual que foi levantada com o artigo. Então, vejam bem, o milho, ele tinha como margem de contribuição 2.251,40. Quando foram considerados todos os custos envolvidos na produção, essa margem de contribuição caiu para 1.790, ou seja, esta não era uma situação real. Não tinham sido considerados todos os custos. E a partir, então, do momento que eles consideraram todos os custos, aplicou-se o modelo matemático e o resultado, então, para a produção de milho e painço, se modificou. Então, deveria reduzir 20 hectares de cultivo do milho e aumentar 4 hectares, então, do cultivo de painço. E o soja, então, continuava com a mesma produção. A partir do primeiro artigo, então, desenvolvido, a Cristina, que também, então, o pai dela possuía uma propriedade, ela, então, também fez o trabalho de conclusão de curso dela em 2016. Então, a aplicação da programação linear para planejamento de produção, um estudo de caso em uma propriedade rural. Então, o objetivo dela era analisar e determinar, por meio da programação linear, qual é a combinação de culturas que irá proporcionar a maior margem de contribuição, utilizando, então, os mesmos recursos que a propriedade tinha disponível. No caso, então, da Cristina, a produção era de milho, soja safra e safrinha, e o cultivo, então, do trigo, então, diferente do estudo do Andrei. Então, ela também fez todo o levantamento dos custos, da situação atual da propriedade, e aí, então, ela fez a aplicação do modelo matemático. Aqui, então, trouxe a quantidade de hectares que deveriam ser produzidos e também a margem de contribuição de cada cultura, então, por hectare. E aí, depois, ela fez, então, ela confrontou, digamos, a situação atual, ou seja, o que o pai dela cultivava, o que ele cultivou no ano anterior, com a situação, então, do modelo matemático. Então, com a aplicação da programação linear, ela conseguiu, então, mostrar que poderia ter um aumento de aproximadamente 5% na margem de contribuição de lucro, ou seja, poderia aumentar a margem de contribuição ao lucro da propriedade em um ano agrícola em cerca de R$ 24.077. Então, isso, quer queira, quer não, para a agricultura, é um valor bem expressivo. Aí, a partir disso, em 2018, a Mônica também aplicou a programação linear em neste caso, uma pequena propriedade rural. O objetivo do trabalho dela, então, era elaborar um modelo matemático por meio da programação linear para auxiliar a tomada de decisão, visando, então, maximizar a margem de contribuição em uma propriedade rural. Então, cultivava também milho, soja, safra e safrinha, e o trigo. E o diferencial do estudo dela era simular, então, a inclusão da cultura de painço, porque a gente viu, já no trabalho da Cristina, que o trigo, ele tem uma margem de contribuição ao lucro muito baixa por hectare. Mas por que, então, produzir o trigo? O trigo, ele é produzido em função da rotatividade de culturas, ou seja, para deixar uma cobertura no solo. Então, pode-se cultivar o trigo e comercializar, ou ainda colocar alguma outra cultura para, então, não deixar o solo descoberto. E aí, então, no lugar do trigo, a Mônica resolveu, então, simular a inclusão do painço para ver se, então, poderia aumentar a lucratividade da propriedade do pai dela. Então, aqui ela fez a aplicação, foram mensurados todos os custos, desde a depreciação de máquinas, mão de obra, tudo que envolvia a produção.
Aí ela tinha, então, a situação atual, o que o pai dela produzia, e ela, então, fez um comparativo com o modelo matemático que ela aplicou. Então, nesse caso, houve um incremento de cerca de 1% na margem de contribuição ao lucro, ou seja, um aumento de R$ 1.993. A partir disso, então, ela fez todo um levantamento de como seria o cultivo do painço, e ela fez, então, um novo modelo matemático, considerando o painço no lugar do trigo. Vejam que o trigo mandava produzir 30 hectares. No momento que incluía o painço, ele mandava produzir, cultivar, então, 40 hectares. Então, com a inclusão do painço, conseguiria-se um incremento de cerca de 32% na margem de contribuição ao lucro. Então, assim, um aumento bem significativo. E o painço, então, faria a mesma função que o trigo, que era a cobertura do solo, e ainda depois, então, poder vender esta cultura. Então, outro trabalho prático que foi realizado dentro de uma empresa, então, nesse caso agora partindo para empresas, embora a agricultura não deixa de ser uma empresa familiar, né? Só com, digamos, o seu ramo de atividade diferente. Então, esse trabalho aqui foi desenvolvido pelo Diego em 2017, e era, então, otimização do plano de cortes de chapa compensada para a redução de desperdício em uma indústria moveleira. Então, o objetivo era utilizar a programação linear inteira para minimizar os desperdícios de chapas em uma indústria de móveis. Então, a gente sabe, e o Diego acompanhou dentro desta indústria, que havia bastante desperdício. Eles, na verdade, eles iam fazendo os cortes de acordo com como vinha a demanda. Então, o Diego elaborou os planos de cortes para a indústria, onde, então, se totalizou 27 possibilidades de planos de cortes. A partir disso, então, ele fez os cálculos, ele acompanhou a produção em um período onde, então, se tinha as demandas, e na situação real, atual da empresa, tinha um desperdício de 12 milhões, de cerca de 12, quase 13 milhões de centímetros quadrados, então, de chapa. Esse era o desperdício, então, é muito elevado. Depois, então, que ele fez toda a elaboração dos planos de cortes, elaborou o modelo matemático, ele conseguiu reduzir esse desperdício para aproximadamente 4 milhões. Ou seja, uma redução de 70,89% do desperdício. Então, é um valor muito significativo que ele conseguiu, então, reduzir. A partir, então, daquele trabalho do Diego, em um artigo, então, a Bruna e a Tanise fizeram a aplicação da programação linear na redução de desperdício de chapas em uma indústria metalmecânica. Então, já mudou o setor. E a gente sabe que na indústria, com corte de chapas, também há bastante desperdício. Esse artigo, então, ele foi publicado no terceiro CIGEPRO em 2018. E ele levou, então, o prêmio no GEP de melhor artigo naquele ano. Então, o objetivo era minimizar os desperdícios de chapas em uma indústria metalúrgica, utilizando a programação linear inteira, apresentando os melhores cortes de chapa, levando em consideração a demanda de produção. Então, nesse caso, foram elaborados todos os planos de cortes para a indústria, e então elas elaboraram cerca de 42 planos de cortes diferentes. Aqui, então, nós temos um exemplo de plano de corte que elas elaboraram, e essa parte vermelha, então, seria o desperdício. A chapa seria essa parte aqui, tá? E, a partir disso, então, calcularam os desperdícios. Depois, então, que elas aplicaram o modelo matemático a partir da demanda de um certo período, elas conseguiram, então,
uma redução de desperdício de cerca de 132,39 quilos. E isso era, digamos, da demanda, se eu não me engano, de 1 ou 2 semanas. Já conseguiram reduzir o desperdício em 132 quilos. Agora, imagine o quanto isto dá em um ano. E se a gente passar, então, a trazer em valores monetários, também é muito significativo. Aí a Maiara também, ela fez um artigo, minimização de desperdícios no corte de chapas de MDF em indústria moveleira de médio porte. Esse artigo, então, foi publicado no ano de 2019, no quarto CIGEPRO. Então, otimizar planos de corte de chapas de MDF em uma indústria moveleira de médio porte. Ela, então, fez todos os planos de cortes e, aplicando, então, o modelo matemático, ela conseguiu uma redução de aproximadamente 37% de desperdício e conseguiu, então, um melhor aproveitamento da matéria-prima, ou seja, das chapas de MDF, e, claro que, então, houve a redução dos custos de produção. Então, a gente sabe que a gente não pode ficar mexendo muito no preço de venda. Por quê? Porque nós temos a nossa concorrência. Então, se nós tivermos o nosso preço de venda acima da concorrência, a gente pode perder clientes. Então, o que a gente pode e deve fazer é mexer nos nossos custos de produção. Claro que nós não podemos mexer na qualidade dos nossos produtos, mas sim ver a questão de redução de desperdícios, a questão da ociosidade, é ali que nós precisamos mexer. E aí, vou passar a apresentar algumas práticas de teoria das filas. Então, um dos primeiros que foram aplicados foi feito, então, por mim, no mestrado, e pelos meus colegas, então, Fabrício e Fernanda, e o professor orientador, então, era o professor João Tuzzi. Esse artigo, então, foi publicado em 2017 no segundo CIGEPRO. Esse artigo, ele surgiu de uma conversa, onde, na época, então, a Fernanda trabalhava em uma empresa de software, e ela comentava comigo que, alguns sábados, na verdade, ela teve que faltar na aula, porque aos sábados eles tinham que ir na empresa atender aquele suporte que ficava da semana, eles não conseguiam atender todos os suportes que chegavam durante a semana, e ela relatou, todo sábado a gente precisa ir na empresa fazer hora extra. Eu disse para ela, isso é muito fácil. E ela tentava dizer para o gestor que precisava contratar mais pessoas, só que ela não conseguia convencer esse gestor a contratar mais pessoas. Eu disse, nós vamos aplicar um estudo de filas. E aí, então, o nosso estudo foi Teoria das Filas para Dimensionamento de Atendentes em Empresa de Software. Então, o objetivo era dimensionar o número ideal de atendentes de suporte em uma empresa de software, baseado em cálculos matemáticos da teoria das filas. Então, as empresas de software, algumas delas acabam pagando multas quando elas não atendem o seu cliente em tempo hábil. Então, tem um limite de horas para que esses atendimentos sejam, então, executados. Então, na empresa, tinha 7 atendentes. A gente fez, então, toda a coleta de dados a partir do software ERP deles e aplicamos, então, fizemos os cálculos. A taxa de ocupação, então, dos atendentes foi superior a 100%. O resultado tendeu ao infinito, ou seja, eles não conseguiam atender a demanda, sempre acabavam ficando chamados na fila de espera, que era a realidade da empresa. Aí a gente, a partir disso, fez simulações. A gente fez a simulação com 8 atendentes, a taxa de ocupação passou para 91%, ok, atende a demanda, mas ainda é uma taxa de ocupação um pouco elevada
e pode comprometer a qualidade dos atendimentos. Sem contar que tem férias, pode ter atestados de funcionários, então, mesmo assim, em 8 meses, eles estariam só com 7 atendentes, e mais uma vez, eles não conseguiam atender a demanda. Então, a gente fez a simulação com 9 atendentes, a taxa de ocupação ficou em 81%, o que a gente, então, considerou como ideal, e então fez a sugestão para a empresa que o número ideal seria 9 atendentes de suporte. E aí, em 9 meses do ano, eles ficavam com 8 atendentes, onde atendia perfeitamente a demanda. E depois de apresentar, então, esses cálculos matemáticos, foram contratados mais 2 atendentes, e resolveu-se, então, o problema de ir aos sábados e atender aos chamados. A partir disso, então, em 2019, o Douglas e o Jonas fizeram, então, um estudo de filas para a otimização de taxa de ocupação das equipes de atendimento e manutenção em uma cooperativa de distribuição de energia elétrica. Esse artigo, então, foi publicado no 4º CIGEPRO em 2019. Então, em todas as aulas, eu acabo falando desses trabalhos práticos, acabo explicando para os alunos, disponibilizo para eles os artigos, e a partir disso, então, eles vão olhando a realidade das empresas onde eles trabalham, e acabam, então, fazendo a aplicação nas empresas onde trabalham ou nas empresas familiares. Então, o objetivo era otimizar a taxa de ocupação das equipes de atendimento e manutenção de uma cooperativa de distribuição de energia elétrica, mantendo o nível de satisfação dos consumidores, respeitando os indicadores impostos pelo órgão regulador. Então, a ANEEL, ela tem um limite de horas para que o cliente seja atendido. Então, não posso deixar um cliente lá uma semana sem energia elétrica. Então, a ANEEL, ela determina em horas que tenha que ser solucionado esse atendimento. Então, eles fizeram toda a coleta de dados, aplicaram os modelos matemáticos e fizeram gráficos. E aí, então, a gente pode ver que a taxa média de ocupação das equipes de atendimento ficou em 50,66%. Essa empresa, então, ela tem mantém equipes de atendimento 24 horas por dia, então, tem equipes de atendimento durante a madrugada. O tempo de espera, então, que esta empresa considera como aceitável para atender o cliente é de 2 horas. Embora a ANEEL determine, se eu não me engano, são 6 horas. Tem situações que são 6 horas e outras que são 4 horas. Então, com o cálculo, o Douglas e o Jonas obtiveram que cada atendimento aguardava na fila, em média, cerca de 17 minutos até iniciar o seu atendimento. E os clientes, então, tinham o seu problema resolvido, em média, em 2,07 horas. Ou seja, ficava dentro ou aproximado do que a empresa, então, considera como sendo o ideal. A partir desse estudo, então, o Douglas resolveu aprimorar um pouquinho mais esse estudo. Então, é o trabalho de conclusão de curso do Douglas, que está sendo feito agora e está em fase de conclusão, ou seja, a entrega é na próxima semana. Então, proposição de ferramentas de otimização de equipes de atendimento e manutenção de uma cooperativa de distribuição de energia da região noroeste do Rio Grande do Sul por meio de modelos matemáticos. Então, a partir daquele artigo, o Douglas, então, tem uma outra proposição para a empresa. Então, ele viu uma grande possibilidade de melhorias.
Então, o objetivo do TCC do Douglas é propor ferramentas com a finalidade de otimizar o escalonamento das equipes de atendimento e manutenção da Sertil por meio de modelo de escalonamento de pessoal. Ou seja, a ideia, então, é aplicar teoria das filas e a programação linear inteira para o escalonamento. Para que precisa a teoria das filas? Para saber a quantidade de atendimentos necessários por cada turno de trabalho. E, a partir disso, então, poder aplicar a programação linear inteira para elaborar um novo escalonamento de equipes de trabalho. Então, aqui eu não posso falar mais coisas, né, porque esse trabalho ainda não foi apresentado. Ou seja, o Douglas, então, a partir de uma atividade prática, resolveu fazer o seu trabalho de conclusão de curso aplicando 2 técnicas de pesquisa operacional. Não bastava só a teoria das filas, né? E aí nós tivemos também um outro estudo, aplicação da teoria das filas para a otimização de processo produtivo de uma empresa de lácteos. Então, as autoras, a Ana Paula, a Bruna e a Letícia. Esse artigo, então, foi publicado no 5º CIGEPRO neste ano. Então, o objetivo era identificar gargalos e as perdas ocorridas na linha de produção de peças de queijo por meio da aplicação da teoria das filas. Então, essa empresa, ela tem uma linha de produção automatizada, mas que não consegue atender a sua demanda. Então, sem o auxílio, somente com a linha de produção, eles conseguem processar 4.968 quilos por hora. Com o auxílio, que seria auxílio de pessoas, 7.272 quilos por hora. Então, elas fizeram o cálculo que sem o auxílio, há uma perda por hora, então, de R$ 36.864. Então, é uma perda muito significativa. Ou seja, essa indústria, ela precisa tomar alguma ação para resolver, então, esse problema dessa linha de produção. Ou que sempre se trabalhe com auxílio, ou eles precisam ampliar a carga, então, dessa linha de produção. Outro estudo, então, que foi desenvolvido neste ano, tá? Foi a aplicação da programação linear inteira para a localização de extintores de incêndio. Foi, então, desenvolvido pela Josiane e pelo Wilson. Esse artigo, então, foi feito no primeiro semestre deste ano. Ele não ficou pronto para tentar a submissão para o CIGEPRO, mas depois que eles concluíram, a gente, então, submeteu a uma revista. Eles conseguiram também um resultado muito significativo. Então, qual era o objetivo do trabalho deles? Determinar o número mínimo de extintores de incêndio em uma edificação por meio de um modelo matemático de programação linear inteira. Então, na situação atual, havia 10 extintores de incêndios instalados num prédio. Aqui, então, nós temos o mapa de localização dos extintores de incêndio, para depois, então, a partir disso, elaborar um modelo matemático. Então, esses extintores, eles estão instalados nos corredores, que estão em verde e azul, e os extintores, então, estão representados por meio de um triângulo em vermelho. Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 9. Então, esta era a proposição para aplicar o modelo matemático. Mas, na realidade, eles tinham 10 extintores instalados. Eu acabei não lembrando de colocar o mapa como está a realidade. Então, eles fizeram todos os cálculos respeitando o distanciamento entre que tem na legislação, né? Então, ele tem um certo distanciamento e precisa fazer a cobertura de todos os corredores. Então, a partir da legislação, eles foram colocando os extintores de modo, então, a atender todos os corredores. E a partir, então, do modelo matemático, eles fizeram o cálculo e, então, o modelo matemático apresentou que 4 extintores de incêndios
eram necessários. Então, esses 4 extintores de incêndio acabavam atendendo a todos os corredores e ainda ficavam dentro da legislação. Dito isto, a gente pode, então, dizer que dá para representar a pesquisa operacional nesta figura, nesta imagem. Então, a pesquisa operacional, ela utiliza métodos científicos, ela utiliza a modelagem de sistemas, então, por meio de modelos matemáticos, resolve problemas. Ela possui uma abordagem totalmente interdisciplinar. Então, por exemplo, se nós pegarmos o TCC do Douglas, que disciplinas ele teve que aplicar? Custos, porque ele fez todo um levantamento de custos das equipes de atendimento, tá, que são eletricistas, fez todo o levantamento de custos, ele utilizou a estatística, então, para extrair e tratar os dados da taxa de chegada, da taxa de atendimento, calculou as médias, ele apresentou gráficos, ele utilizou a informática, então ele teve que fazer muitas aplicações da informática para poder chegar ao resultado. Recursos humanos, então ele teve que entrar na questão de jornada de trabalho, na questão de legislação, segurança e saúde do trabalho, então relacionou todos os EPIs, os seus custos e a matemática. Necessário, então, o uso de computadores para agilizar os cálculos, e a gente pode dizer, então, que todos esses trabalhos citados foram muito práticos. Então, a pesquisa operacional, ela é muito prática, e ela é possível, então, de ser aplicada em qualquer empresa, na agricultura, e eu sempre digo aos alunos, até em casa, a gente pode aplicar a pesquisa operacional. A gente pode fazer um modelo matemático para designar tarefas. E a partir, então, desses resultados, tanto as pessoas quanto os gestores conseguem, sim, tomar as melhores decisões. Então, de minha parte é isso. Então, aqui está o meu contato. E estou, então, aberta a questionamentos, a discussões acerca do nosso tema. Ótimo.